Bom dia, bem-vinda ao Tricotando Juntos. Hoje vai ser um episódio um pouco diferente porque eu gravei uma parte dele num encontro que eu tive ontem com umas amigas tricoteiras lá na Casa das Rosas. Então eu pensei em gravar o episódio todo lá, mas aí não adianta, né? A gente tá lá e tá batendo papo e tá entretida e acabou passando. Mas eu consegui gravar um pedaço e foi muito divertido. Eu perguntei para quem estava lá se queria me fazer uma pergunta, então tem perguntas ao vivo e daí eu respondo lá na hora mesmo. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho do que aconteceu ontem e depois a gente volta. Hoje eu tô aqui na Casa das Rosas, QG extraoficial da minha banda do Brioche, e eu vou gravar um pedaço do Tricotando Junto ao vivo, com uma plateia, uma pequena plateia. E tá tendo um parabéns agora, então, ó. Eu vou receber algumas perguntas das meninas que estão aqui, e aí eu vou responder tipo ao vivo e vou fazer uma outra parte depois em casa. E aí vamos ver como é que vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. Quem quer fazer pergunta? A primeira pergunta vai vir da Rê. Você consegue? Maricota, seguinte, eu aprendi aqueles negócios lá de espessura de fio. Aí tá lá tudo escrito, você, o esporte, DK, fingering, blá blá. Aí eu cheguei num site, tava escrito lá assim, 3 ply. Aí eu falei, mas o 3 ply é o que, senhor? Ele é DK, ele é fingering, ele é worsted. Aí eu embaralhei a cabeça. Embaralhei. Essa pergunta da Rê é uma ótima pergunta. A gente acha que existe padronização de fios. Não existe padronização de fios, tá? É assim, tudo é a minha frase de sempre. Faça uma amostra e experimenta. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, a gente quer clicar online e falar esse é o fio que eu vou usar e eu já vou fazer e já vai dar tudo certo. Não vai ser bem assim, tá? O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, eles inventaram uma espécie de uma padronização que funciona para eles, e por eles serem um grande polo comercial e tudo mais, meio que se espalhou para o resto do mundo, que é a denominação que a gente está começando a conhecer cada vez melhor agora aqui no Brasil, principalmente entre os produtores de fios de lã, que são as espessuras fingering, lace, sport, DK, worsted. Você já ouviu falar? Eu falo sempre disso. Isso se refere a espessuras de fios. Então, se você quer fazer uma peça, por exemplo, que vai te dar pontos pequenininhos, você vai usar um fio menorzinho, né, um fio mais uma espessura menor. Se você quer uma que tem pontos bem grandes e definidos, você vai usar uma espessura maior, tipo um worsted, um bulk. Acontece que não é todo mundo que usa essa denominação também. Então, a gente tem duas coisas aí quando a gente fala de ply. Ply é cabo, referente a fio, tá? Um fio ele pode ser composto por um cabo, um ply, ou ele pode ter múltiplos cabos, múltiplos plies. Ply pode se referir à construção do fio. Então, se você tem um fio single ply, é um desses fios que são fiados de tal forma que o cabo ele é sozinho no seu fio. Você pode ter um two ply, que são dois cabos. É um fio que vai ter dois cabinhos torcidos entre si. Você pode ter um three ply, três ply, quatro ply, cinco ply, você pode ter oito ply. Isso vai variar de acordo com a construção, a estrutura de cada fio. E esses plies, esses cabos, fazem com que os fios fiquem mais é, fortes, geralmente mais arredondados, eles dão maior definição de fio, de pontos, por exemplo, e eles também costumam ser mais resistentes. Por isso que você tem, por exemplo, fios de meias que não tem nylon, mas que são propícios para meias. Geralmente eles têm uma boa torção e eles têm múltiplos cabos. Acontece que existe também a denominação de ply para espessura de fio. Então, na Inglaterra, por exemplo, se usa quantidade de ply para falar da espessura do fio, independente da quantidade de cabos que tem o fio, ele é chamado de alguma coisa. Então, por exemplo, um decay geralmente é um 4 ply, não, um fingering é 4 ply, um decay é 6 ply, por exemplo. E não necessariamente ele tem tudo isso de cabo, está se referindo à espessura. Então, é normal você encontrar a denominação de ply para se referir à espessura do fio e não necessariamente à construção dele, tá? Então, no fundo, é assim: quando você está aqui no Brasil e você vê um fio e aí
ele chama ply, qualquer coisa, você vai ter que ver sempre. Eu acho que o primeiro lugar que você pode ver é a metragem em relação à gramatura. Isso já vai te dar mais ou menos uma ideia de em que lugar, mais ou menos, desse espectro de fios esse fio vai se posicionar. Agora, um fio de acrílico vai ser mais pesado que um fio de lã. Isso significa que ele vai ter menos metros por grama do que um fio de lã. Então você também não pode falar, 300 metros por 100 gramas, esporte, certeza. Pode não ser esporte. Ele pode ser um fio mais fino, só que composto por um material que é mais denso. Então ele vai ficar um fio mais pesado. Enfim, ply é isso. Ply pode se referir à estrutura ou à espessura. E no fundo, você tem que, como a gente diz, ver o fio com a mão e fazer a amostra para ver se ele vai servir no seu trabalho. É isso. E nada. Mais alguém quer fazer pergunta? Agora a Maitê vai fazer uma pergunta pra gente. Eu tenho curiosidade da sua infância. Você tinha trabalhos têxteis? Ou era apenas leitura, brincadeira? Ou você gostava de mexer com fios, arte em geral, artes têxteis mesmo? Essa é a minha pergunta. Qual era teu hobby na infância? Ótima pergunta. Adorei a pergunta da Maitê. Por que eu adorei? Eu falei para vocês no último Tricô Diário que eu saí do meu trabalho. E isso me fez pensar em muitas das minhas coisas, tentar resgatar aquela Marina mais jovem, que tinha a ver e tudo mais. E uma coisa muito curiosa que me voltou para minha mente, que eu não lembrava, é que eu nunca fui das artes têxteis. Eu aprendi a fazer tricô com a minha avó e com a minha mãe quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, por curiosidade. Fiz lá meus cachecóis e não sei o que, e desencanei. Imagina, cresci com a minha avó paterna fazendo crochê na minha frente, nunca tive interesse em fazer. E nunca tive interesse por moda, nunca foi a minha praia, mas eu gostava de customizar roupa. Sempre gostei de customizar roupa. Então, eu gostava de desenhar em camiseta, eu gostava de recortar camiseta e fazer nós, amarrar laços e fitas e outras coisas. Eu gostava que as minhas coisas, principalmente roupa, fossem minhas, sabe? Muito únicas. E isso foi uma coisa que voltou esses dias, sabe? E eu acho que, no fundo, a minha relação com o tricô hoje em dia é um pouco essa. Eu gosto de estudar o tricô, eu gosto de conhecer a técnica tradicional e tudo mais, mas eu não acho que eu sou muito ligada ainda em, sabe, modelagem, ou então que está na moda. Eu curto brincar com aquilo que faz sentido para minha criança interior, eu acho, sabe? E então eu gosto de experimentar muita coisa também por causa disso. Meus hobbies de infância sempre, sempre, sempre foram leitura, eu leio desde pequena, e desenhar. Amava desenhar, amo ainda, na verdade, mas eu não tenho desenhado. Mas eu sempre desenhei. Customizava capa de caderno, como eu falei, desenhava na roupa. Eu tive uma época um jeans, na época que eu estava no fundamental, eu acho, todo desenhado. Obviamente tiravam sarro de mim, porque eu tinha um jeans desenhado, mas ele era muito legal. Então acho que eu sempre gostei muito de desenhar. Meu negócio era mais com tintas e canetas e aquarelas e tudo mais. Mas hoje em dia eu acho que eu transferi essa criatividade um pouco para esse mundo têxtil, né? Mas ela ainda existe, ela tá por aí em vários lugares. Já vai! Quer perguntar alguma coisa? Agora a Mariana vai perguntar alguma coisa pra gente. Vale duas em uma? Vai. A primeira pergunta é: como é que teus filhos se relacionam com as artes têxteis? E a segunda: que livro você está lendo? Boa! Obrigada pelas perguntas, Mari. Eu toda vez que eu termino de gravar um tricô diário, eu falo, eu não falei do que eu tô lendo, que é uma coisa que eu fiz no começo, eu queria voltar a fazer e eu sempre esqueço. Acho que eu me empolgo falando de tricô e depois eu esqueço. Eu vou começar pela segunda, tá? No momento, eu tô lendo 2 livros. Eu tô lendo, porque eu aprendi com Austin Kleon, que é um cara super legal, um escritor. Vocês conhecem, ele tem o Hobby como um Artista, é dele. E eu sigo ele e ele sempre fala assim, que é legal você ter um livro de teoria, de não ficção para você ler durante o dia, e um livro de ficção para você ler antes de dormir. E eu sempre tive isso, eu adoro. Então eu estou lendo durante o dia O Cérebro da Menopausa, que eu esqueci o nome da autora, mas é uma médica, neurologista, que resolveu se especializar no estudo de como o cérebro funciona durante a menopausa. Na pré-menopausa, né, durante ou após, é muito interessante. Eu estou passando por essa fase, então é muito legal a gente ler a respeito e ver que
tem coisas que a gente acha que a gente que tá enlouquecendo e na verdade é só o nosso cérebro se reconfigurando. Então esse é o meu livro diurno. E à noite eu tô lendo, eu não sei como chama em português, chama Hard Boiled Wonderland and the End of the World, acho que é isso, do Murakami. Eu vou descobrir como é que chama em português, daí eu falo que eu sei que tem a tradução, mas eu tô lendo ele em inglês. E eu amo Murakami. Murakami, para quem não conhece, ele é assim, ele é um escritor japonês de ficção, mas ele é meio surrealista. Ele escreve no realismo fantástico, né? E eu amo o realismo fantástico, porque ele é muito sério e de repente tem um negócio que é muito bizarro. Meu cérebro gosta muito dessas curvas abruptas que me tiram do óbvio. Então você tá indo por um lugar e de repente acontece um negócio e você fala, como assim, sabe? Amo. Eu li vários livros do Murakami e agora eu tô lendo esse à noite. E a sua outra pergunta é, qual é a relação dos meus filhos com o têxtil, né? Não é, na verdade. Porque eu acho que tem muito essa coisa da mãe, né? E eu mesma só voltei pro tricô muito recentemente. Pouco antes de eu voltar pro tricô, eu tinha começado o crochê. Mas eles já tinham alguma idade. Eles curtiram, eu fiz muito amigurumi para eles, então eles curtiram e tudo mais. Eu fiz uma malha de lã para um deles, eu não lembro agora direito, mas assim, eles usam se tiver que usar, mas não é uma coisa assim e nem querem muito fazer. A Elis foi a que primeiro quis aprender crochê. Então ela fez alguns amigurumis, mas ela já largou. Aí os meninos, uma época, um tempo depois, eu não sei o que aconteceu, eles encanaram no crochê. Os dois quiseram aprender. Eu falei, gente, que legal, eu vou ter filhos homens que fazem crochê. Durou 2, 3 dias e depois eles largaram, não completaram nada. E tricô ninguém quis fazer, ninguém se interessou, ninguém quer aprender, ninguém me pede blusa, ninguém quer usar as peças. Então, assim, a relação deles com o têxtil é a roupa que eles usam no dia a dia para não ir para cadeia, sabe? Assim, é isso que eles fazem. Vamos ver mais pra frente, né? A minha irmã é formada em moda, então ela também tem uma relação com o têxtil e tudo mais. De repente, não sei, né? De repente vai em algum momento aparecer aí, mas por enquanto como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mo, quer fazer uma pergunta? Cíntia, quer fazer uma pergunta? Tá todo mundo sorrindo pra mim, mas ninguém tem nenhuma dúvida. Legal, né? Eu esqueci de complementar, Mari, uma coisa. Ela me perguntou quais livros que eu tava lendo e eu falei dos livros de papel, mas eu lembrei que eu tô ouvindo também. Eu gosto muito de ouvir audiobook. Eu não conseguia ouvir audiobook há um tempo atrás, mas depois eu comecei a me acostumar. E eu tô ouvindo como chama? Devoradores de Estrelas. Eu tô ouvindo Project Hail Mary, que é em inglês, mas é o Devoradores de Estrelas. Eu já li esse livro, eu li quando ele saiu, deve fazer acho que uns 3 anos, se não me engano, e eu confesso que eu não gostei muito. Eu amo ficção científica, não é o gênero o problema, mas eu não gostei muito. Essa personagem toda do cowboy espacial, sabe? O cara que quase que não tem treinamento nenhum e de repente ele salva o mundo, isso me incomoda um pouco, sabe? Essa coisa americana que você consegue salvar o mundo com muito pouco conhecimento, não precisa estudar, você não precisa ser uma pessoa experiente, basta você ser um super-herói e você salva o mundo, sabe? Eu não gosto muito. Mas como as pessoas estão falando tanto agora por causa do filme, eu resolvi ler de novo, mas aí em vez de ler eu resolvi ouvir. Então eu tenho feito tricô ouvindo esse livro. E agora eu vou ler algumas das perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Essa pergunta é da Tricô e um Café. Uma comida que você gosta e uma que não gosta. Quando eu era mais nova, tinha um monte de comida que eu não gostava. Eu sempre fui muito enjoadinha. E eu sempre gostei muito de macarrão. Então eu acho que a gente pode dizer que macarrão é uma comida, assim, tipo, que eu amo muito. Amo muito batata também, de todos os jeitos, acho que só não crua. Fora isso, todos os jeitos eu amo batata. E uma que eu não gosto é muito curioso, mas eu odeio maracujá. É a tiração de sarro na minha casa é com maracujá. Não sei o que acontece, não suporto maracujá. Eu já li que tem umas pessoas que não suportam certas coisas e que pode ter a ver com como que aquele alimento se comporta em relação ao pH da boca da pessoa. Então, assim, eu acho que pode ser isso, porque eu realmente odeio maracujá. Não é uma coisa que eu não gosto, assim, me dá coisas.
E aí, obviamente, as crianças sempre querem me oferecer suco de maracujá, sorvete de maracujá. Toda vez que tem alguma coisa de maracujá, eles falam: olha, isso aqui é pra mamãe. Uma pergunta da Júlia Rocha. Quais seus fios de verão preferidos? Olha, eu comecei muito a trabalhar com lã, né? Então eu realmente sou meio nova, vamos dizer assim, né? Nos fios de verão. Mas eu tenho descoberto coisas que eu tenho gostado bastante. Então, assim, todos esses fios que tem base de bambu, por exemplo, eu tenho gostado muito. O bambu da Cisne era o meu preferido, eu tenho acho que umas 3 blusas com ele, mas ele já não, né, pra variar, saiu de linha. Mas tem coisas similares hoje em dia, tem esse fio Laguna da Pinguim que foi lançado agora, o Hibisco, são fios frescos que tem esse toque bem acetinado, sabe? Eles dão tecidos muito fluidos, muito respiráveis, muito macios e não é geladinho, mas sabe com esse toque fresco assim? Eu tenho gostado bastante. Como eu gosto muito de fazer peça de verão que seja fluida, tipo camisetinhas, né, regatas, assim, como essa que eu tava ontem, por exemplo, essa que eu tava ontem foi feita com bambu da Cisne. Eu gosto muito desses fios, então esses com certeza estão alto na minha lista. Eu gosto muito do fio de aloe vera, da Made by You também, mas ele é grosso. Eu acho que se a Made by You fizesse esse fio fino, seria assim, ideal. Porque eu acho que ele acaba ficando uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo que ele é fresco, bem respirável, bem macio, ele é muito grosso. Então as peças que eu fiz com ele, dá pra usar no verão, mas esquenta um pouco, sabe? Mas ao mesmo tempo não é um fio que esquenta pro inverno, né? Porque é um fio super fresco e tal. Então eu acho que ele ficou uma coisa meio paradoxal, assim. Se ele fosse 1/3 a espessura dele, ele seria, acho que, meu fio preferido. Eu gosto muito de fios à base de linho também. Então hoje em dia tem muito fio de linho com viscose, né? E eu acho que são muito legais. Então, por exemplo, o Raiz da Escola de Artes Manuais é muito legal. O Joy da Pinguim também, que não existe mais, era legal, mas ele é mais grosso também. Eu prefiro os mais finos. Tem um da Made by You também, que é exatamente isso. Acho que é 70% viscose, 30% linho, uma coisa assim. Ele é bem gostoso também. Eles são fios de linho, são fios que a gente tem que se acostumar, porque eles são ásperos e duros quando a gente está trabalhando com eles. Mas depois você lava, eles amaciam, e quanto mais você usa e mais você lava, mais macios eles ficam. Então, assim, vale a pena vencer essa resistência, porque eles são muito legais. Bom, e por último, algodão, né? Algodão não tem como eu não gostar. Como nós somos grandes produtores de algodão, a gente tem de tudo, né? Tem algodão duro, tipo barbante, que é grosseiro, que é áspero, mas tem algodões, assim, super macios. Eu amo, um de algodão que eu amo de paixão é o natural algodão da Cisne de 3 cabos. Tem o de 6, que é mais grosso, que eu já usei, é legal também, mas é isso, ele é mais grosso, ele deixa peças mais encorpadas. Mas o de 3 cabos, que é tipo fingering, é maravilhoso. É maravilhoso pra você fazer trama aberta, trama fechada, renda, qualquer coisa que você quiser, ele é muito bom. E tem cores lindas, uma gama boa de cores. Ele fica muito macio também. E quanto mais você vai usando, mais macio ele fica. Aí a Bernadette me perguntou o seguinte: você pretende abrir um canal para cursos além dos TJs? Olha, eu gostei muito dessa pergunta pelo seguinte, eu falei, né, no último vídeo que eu saí do meu emprego, que agora eu vou viver de tricô e coisas relacionadas ao tricô, e obviamente eu quero agradecer muito o apoio de todo mundo foi muito receptivo, muito entusiasmado com a notícia, e muita gente me dando força, contando da própria experiência, me desejando boa sorte nesse caminho, então eu quero agradecer muito mesmo as mensagens todas que eu recebi. E dizer que sim, eu tenho planos para expandir muito a minha atuação nesse mundo do tricô. Então, assim, a minha plataforma hoje em dia, ela tem só os TJs, né? Mas eu tenho a ideia de expandir a mesma plataforma para ter cursos, então seriam técnicas ao invés de peças, né, do TJ. Mas eu também quero ter um monte de receita que eu tô fazendo, que eu quero escrever, e tem também a ideia de fazer uma espécie de um clube de tricô, né? Botar na mesma plataforma uma parte que seria de assinatura para ter um conteúdo exclusivo que é diferente dos cursos e dos TJ, sabe? Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer.
Eu tô fazendo na medida do que eu consigo, né? É difícil, a gente acha que agora a gente vai ter todo o tempo do mundo e aumenta o tempo, mas assim, eu ainda continuo tendo que cuidar da casa, dos meus filhos, dos gatos, enfim, é difícil, né? Mas sim, eu quero fazer isso. Eu tô aberta para dar aulas de tricô online também, que eu acho que pode ser uma coisa interessante. Eu quero dar workshops, eu tô escrevendo alguns workshops para divulgar em alguns lugares e tal. Então assim, tem bastante coisa que eu quero fazer. E com certeza, cursos já tá assim na lista, alto na lista. A Paty Lopes me perguntou, bora fazer um sticking? Super bora, Paty, já tá também nos planos. Sticking, para quem não sabe, é um termo que significa cortar o tricô para abrir uma peça. Então, por exemplo, você faz uma peça em circular, em jacquard, por exemplo, para você não ter que fazer jacquard do avesso, dá para fazer, mas é mais complexo. Então você faz o jacquard todo no direito. E aí você faz uma faixa, você já planeja isso, uma faixa, e são de pontos que você vai depois cortar. E aí quando você termina, você corta o seu tricô. E você vira as pontinhas para dentro e passa, você pode costurar com correntinha, né, com pontos de crochê, ou você pode costurar a máquina também, que é para segurar esse fio, para ele não, né, desenrolar. Lembrando que o tricô tem muito mais tendência sempre a se desenrolar para cima do que para os lados. Óbvio que você não pode fazer uma peça circular, cortar e deixar assim, porque ele vai soltar. Mas a gente tem a impressão de que a gente vai cortar e os pontos vão fazer... Não faz assim. O ponto tem tendência a soltar na vertical. Na horizontal, ele não tem essa tensão. Mas a gente, obviamente, vira as pontas e costura para segurar, principalmente você vai usar, né? Põe, tira e tal. E também para você levantar pontos para fazer uma faixa da gola, né? Quando é um cardigan e tal. Então eu tenho nos planos tem uma peça da Andrea Murray, um cardigan que chama Stone Crop Cardi, é super lindo. Ele tem vários pontos de textura com duas cores, ele é tipo um jacquard, então, só que é um jacquard mais simples, ele lembra uma coisa mais de textura do que de jacquard em termos de muitas cores e tal. E ele é uma peça feita com sticking, ele é uma peça feita em circular, e que depois você corta aqui na frente e vira, e levanta pontos e faz uma gola e tal. Esse tá super na minha lista. Eu não tenho ainda um calendário para ele, mas esse super vai rolar. Aí a Fê perguntou assim, além de escutar as suas amigas malucas por TJ, o que te atrai na receita para você fazer? Bom, exatamente. Primeiro de tudo são as minhas amigas malucas. Elas falam, vamos fazer tal peça? De repente todas elas começam a se agitar. Então tá bom, vamos fazer tal peça. O Trinigan, por exemplo, foi assim. O Trinigan nem era uma receita que estava na minha lista. E eu sou mega fã da Andrea Murray, mas nunca me atraiu muito. E daí todas elas se agitaram, nós queremos fazer isso, nós queremos... Tá bom, vamos fazer esse. No final eu amei, tô super feliz com o meu. Mas é engraçado, porque realmente foi totalmente por causa delas, né? Mas sim, é uma pergunta legal essa, porque também tem a ver com uma coisa que a gente estava conversando ontem. A Mari estava mostrando um cardigan que eu não lembro se ela tá fazendo ou se ela tem vontade de fazer. E é um cardigan super básico, não tem assim nem nada de diferente. Ele é todo em ponto malha, meio compridinho, meio soltinho, mega básico. E eu falei pra ela, que engraçado, essa é uma peça que eu usaria, mas não é uma peça que eu teceria. Não é uma peça que uma designer lança e eu olho e falo... acho que eu vou fazer um desse. Não me atrai, não é engraçado? E aí eu me pus a pensar realmente nisso. O que me atrai numa peça? O que me atrai numa receita? E aí eu fiquei pensando, eu acho que o tricô pra mim tem que ter um pouco de uma coisa de um engajamento mental. É pra mim, tá, gente? Não é isso... Cada uma tem um jeito de pensar e eu não tenho nada com isso. Esse é o meu jeito. Eu tenho uma coisa de que o tricô tem que me engajar de alguma forma. Então assim, eu amo fazer tricô e eu amo vestir tricô. Mas pra mim, pra eu fazer o tricô, ele tem que ter alguma coisa que me atrai mentalmente. Alguma coisa... Não precisa ser necessariamente um desafio no sentido de, nossa, nunca fiz, tem que quebrar a cabeça. Eu gosto também. Mas ele tem que me atrair, ele tem que ter coisas que... Por exemplo, ou cores muito diferentes, ou pontos muito diferentes, ou uma variação de cor, variação de ponto. Tem que ser uma peça que seja alguma coisa, de alguma forma, um pouco diferente pra mim. Esse cardigan, por exemplo, que a Mari mostrou, eu compraria numa loja e usaria, mas eu não pensaria em fazer, porque
Só de pensar em fazer uma peça grande, toda em malha, já me cansa. Eu acho que é isso, acho que não me atrai, sabe? Eu tenho certeza que eu ia começar e ele ia ficar parado anos e anos e anos, porque eu acho que tem que ter algum atrativo. Por exemplo, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos chales do Steven West. Tem muito chale que eu vejo por aí, alguns inclusive de receitas que eu tenho, que são chales mais simples e mais fáceis de vestir. Ficam mais bonitos, combinam melhor com vários tipos de roupa, porque eles têm, por exemplo, uma textura, uma cor. Mas eu gosto de fazer os chales do Steven West, porque muda de ponto o tempo todo, porque tem pontos que eu nunca vi, porque tem muitas cores, e você pode pensar nas suas próprias cores. Então eu gosto de coisas que de alguma forma me atraem. Pode ser uma técnica, pode ser um método, pode ser cor, pode ser textura, mas tem que ter alguma coisa interessante. Então eu acho que o que me atrai numa receita é isso. E necessariamente uma coisa que eu vou usar. Eu já vi muita receita legal e maluca de coisas que eu sei que eu não vou usar. E daí isso também não me interessa, é engraçado, né? Eu acho que tem que ter essa mistura das duas coisas. Tem que me atrair mentalmente, mas também tem que ser uma coisa que eu sei que eu vou usar. Porque fazer só pra dizer, eu fiz e pronto, aí pra mim me parece um pouco perda de tempo, sabe? É como se eu não tivesse tempo suficiente pra fazer todo o tricô que eu quero fazer. Então eu não vou perder fazendo uma coisa que depois eu não vou usar, sabe? E aí a última pergunta é uma pergunta da Michelle, e primeiro ela fala assim, perguntas aleatórias assim também pode, né? Pode todas as perguntas. Ela falou assim, Má, você sempre foi gateira? Conta pra gente a sua relação com os animais e a natureza. Olha, minha relação com os animais sempre existiu, eu sempre fui apaixonada por bicho, né? Nunca a ponto de querer ser veterinária, por exemplo, mas eu sempre gostei de bicho. E a minha relação com os gatos é muito engraçada, porque eu até os 13 anos mais ou menos era mega alérgica a gatos, mega alérgica. Não de ir parar no hospital, mas talvez porque eu tenho um pai médico, talvez porque eu sabia me cuidar, não sei, nunca fui parar no hospital, mas eu era seriamente alérgica. E aí assim, meu pai, a gente não tinha gato, né, óbvio. E aí a minha madrinha, que mora na Granja, morou sempre na Granja Viana, ela tinha gatos. E não tinha uma vez que eu ia na casa dela que eu conseguia ficar longe dos gatos, porque eu era mega atraída pelos gatos. E aí daqui a pouco o olho começa a coçar, fica vermelho, a garganta começa a coçar, o nariz fica irritado, fica espirrando. Toda vez. Aí quando eu comecei a crescer um pouquinho mais, eu comecei a aprender quando sacar os sinais. Então eu ia, mexia nos gatos, brincava, o nariz começava a coçar, o olho começava a coçar, eu saía assim, com a mão assim, ia lavar a mão, lavava o rosto e ficava longe do gato. Aí eu conseguia segurar a alergia, mas é isso, eu tinha que sair de perto daquele ambiente, né? E aí eu não sei o que aconteceu, não tomei remédio, eu não fiz terapia de choque, tipo ter gato, eu não sei o que aconteceu, essa alergia foi embora. E aí quando eu fui morar com a minha avó, eu devia ter, acho que perto de uns 20 anos, eu fui morar com a minha avó. E daí a minha avó também gostava de gato. E aí eu falei, vamos ter um gato? Vamos. E daí eu adotei a Olivia, que era tricolor igual a Filoca. Só que ela tinha menos branco, ela tinha mais multicores. E daí eu adotei a Olivia. A Olivia dormia enrolada na minha cara. Deitava no travesseiro com as costas na minha cara. Nunca mais tive alergia. Obviamente, durmo com esses gatos, me esfrego neles, tem pelo pela casa inteira. Nunca mais tive alergia. Vai entender. E cachorro é o contrário. Quando eu tinha, acho que também por volta de uns 14 anos, a gente fez lá uma assembleia em casa e resolvemos adotar um cachorro. A gente adotou um salsicha, que era a Lalota. E nunca tive problema com cachorro. E a minha vida inteira eu não tive problema. E aí hoje, eu ainda não consegui descobrir o que é. Porque, por exemplo, o cachorro da minha mãe não me dá alergia. Mas tem alguns cachorros que me dá alergia. Alguns eu sei que é a saliva, minha pele fica coçando um pouco. É uma alergia diferente e é muito mais sutil. Mas, por exemplo, a minha pele fica meio avermelhada, meio coçando. Alguns me dá um pouco de também essa coceira, garganta, mas assim, muito sutil e esses são alguns. Eu não sei se é o cachorro, eu não sei se é o ambiente. É muito louca essa coisa, né? Mas enfim, eu sempre gostei muito de animais. E a minha relação com a natureza também foi uma coisa que mudou de pequena pra cá. Não que, né, eu não gostasse da natureza nem nada, mas eu simplesmente não ligava. E uma época, assim, tipo no final da adolescência, começo da vida adulta, eu lembro que às vezes tinham pessoas que falavam que iam morar, por exemplo, fora da cidade, ou morar no mato, alguma coisa assim, e eu pensava, gente, nunca quero morar no mato. Meu lugar é na cidade, a cidade é o lugar das possibilidades, é o lugar do cinema, do teatro, dos bares.
das pessoas, de você andar na rua e ver gente, cafés, né? Nunca vou sair da cidade. Então, assim, nunca liguei pro fato de eu estar cercada de cimento, de concreto. Não era um negócio que me incomodava. Subia em alto de prédio, achava linda a paisagem, sabe assim? Nossa, olha que legal, você vê tudo. E de uns tempos pra cá, antes do Edu, mas de uns tempos pra cá isso mudou, assim, eu não consigo mais. Eu hoje em dia olho pra cidade com dor no coração, sabe? Tudo relacionado à cidade, assim. Eu sinto muita falta da natureza, eu acho. Falta de pôr a mão na terra. Então, assim, aqui em casa eu tenho um quintal. E eu gosto de mexer nele. Às vezes ele fica negligenciado, coitado. É o que eu falo, a vida não tem tempo pra a gente fazer tudo, né? Mas assim, eu gosto de ver as plantas crescerem, eu gosto de cuidar. Quando eu vou pra Gonçalves, nossa, eu amo estar naquele mundo de verde, sabe? Ouvir os pássaros, essa coisa toda, não sei, me deixa tão bem. Então assim, é muito louco. A minha relação com a natureza mudou depois que eu fiquei adulta. Vai entender, né? Talvez a gente tenha novas perspectivas, né? Depois que a gente muda, sei lá. Talvez eu já tenha aproveitado muito da cidade, no sentido de, tipo, já curti essa coisa toda da badalação e tudo mais, e agora não é já o que me atrai. Pode ser, né? Pode ser que eu esteja buscando coisas mais tranquilas e... não sei. Mas eu sei que eu vou me mudar de São Paulo em breve. Não tô falando assim, tipo, já não tem nada marcado. Mas eu sei que eu vou sair de São Paulo em breve, porque realmente eu já não me sinto mais no meu lugar aqui. Obrigada pelas perguntas. Tem mais perguntas, eu vou responder pelo Instagram, né, direto. E aí agora eu quero mostrar pra vocês um trechinho que também eu combinei com a Maitê, que foi muito legal de fazer ao vivo, que é o seguinte. Vocês todas conhecem a Inês, do Café da Gaivota, com quem eu fiz o TJ da Blusa Ela, e com quem eu vou fazer outros TJs, uma querida amiga minha. Ela me mandou umas coisinhas no começo do ano, super fofa, agradeci e tudo mais. E fiz, junto com outras amigas, um pacote pra mandar pra ela pela Vera, uma amiga nossa que tava indo pra Portugal passear. A Vera foi, acabou saindo com a Inês, foram curtir a vida de tricoteiras, foi super gostoso, mostrou foto e tudo mais, e levou o pacote pra Inês. E a Inês, o que fez? Me mandou outro pacote de mimos. E aí ela deixou com a Vera, e a Vera não mora em São Paulo, então a gente ficou de se encontrar e tudo mais, acabamos não conseguindo se encontrar, ela deixou com a Maitê, e eu encontrei a Maitê ontem. E aí eu falei, Maitê, como eu vou gravar, me mostra ao vivo, vamos mostrar minha reação ao vivo, quando a gente abrir juntas, ninguém tinha visto ainda os mimos, né? E aí eu falei, vamos ver todo mundo junto, e aí aqui tá um vídeo de quando eu abri o pacotinho de mimos da Inês. Então agora, Inês, minha querida amiga portuguesa, finalmente eu vou receber os mimos que você mandou. A Vera deixou com a Maitê, e aí eu pedi pra Maitê pra me mostrar aqui ao vivo na câmera, porque já que eu só ia receber hoje mesmo, eu falei, então pelo menos eu vou receber na frente da câmera e vamos ver como é que vai ser. Eu já sei que eu vou ficar muito feliz, então não é essa a questão, mas vamos ver o que você aprontou dessa vez, porque na verdade não era para você ter me mandado mais mimos, certo, dona Inês? Você me mandou alguns, eu te mandei outros, não era, agora eu tô em desvantagem de novo, então eu vou ter que mandar outros para você. Mandarei em breve, a próxima pessoa que estiver indo para a Europa já vai levar mimos para você, vamos ver. Peraí. Essa sacolinha também é dela? Amei a sacola. A Maitê tinha falado assim, eu vou colocar a sacola dentro de outra sacola. Daí, exatamente, daí eu já pensei, pronto, então a sacola também tem a ver. Amei a sacola, gente, olha que gracinha. Eu amo florzinhas e não precisa nem falar que eu amo bolsa de projeto, né? É redundância, então vamos ver. Peraí que tem mais coisa aqui dentro. Nossa Senhora! Cerâmica semente. Vamos ver o que é isso daqui. Ó, tem um bilhetinho que eu vou ler depois, tá? Gente, a mais perdida aqui. Hoje eu li a cartinha dos mimos que eu recebi ontem, né, da Inês. E só agora que eu vi a cartinha da Vera. E os coraçõezinhos e o ganchinho de tricotar a portuguesa foi ela que me deu.
Ela disse que é um mimo da passagem dela pelo armarinho Lopo Xavier, que é um armarinho lindo. Eu nunca fui, né? Já vi em foto e tal. Um armarinho lindo que tem lá no Porto. Morro de vontade de conhecer. E daí ela pensou em mim e me deu. Obrigada, Vera. Eu achei tão lindo, adorei as suas palavras. Obrigada pelos presentinhos e obrigada por ter feito toda essa travessia pra gente, viu? Vamos ver o que tem aqui. Oh, que bonitinho! Gente, olha isso daqui. Oh, peraí, vamos ver como é que eu vou conseguir mostrar isso. É uma vagem com 2 sementinhas, amor e paz, feita de cerâmica. Gente, olha que coisa linda! Eu tô segurando assim porque elas estão soltas, tá? Elas caem. Olha que lindo! Ah, amei! Quem é Cerâmica Semente? Depois conta pra gente. Oh, que bonitinhos! Marcadores de coração. Ai, amo marcadores de coração. Olha que lindo. Ah, olha aqui. Pena que a Fran acabou de ir embora. Quem sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um ganchinho para tricotar a portuguesa. Se você não quer passar o seu fio no pescoço e ficar raspando e ficar suando, esse ganchinho aqui você pendura na roupa. Ele é tipo um brochezinho e você passa o fio aqui pelo ganchinho. Então você pode ter ele aqui e aí você passa o fio por aqui e trabalha ao invés de passar ele pelo pescoço. Gente, que lindo, que delicadeza. Eu tenho um que era herança da minha avó, ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho maiorzinho assim. E eu no finalzinho, antes de eu começar a aprender continental, eu tava usando ele, eu preferia do que passar no pescoço. Mas aí eu mudei de método e daí nunca mais usei. Mas é muito legal. Oh, amei, gente, ele é muito lindo. Olha que trabalho. Lindo, Inês! Calma que tem mais coisa. Deixa eu guardar meus marcadores. Caiu mais algum marcador aqui? Acho que não. Aí vamos ver o que tem aqui. Meu Deus do céu! Oh! A coisa que a Mari não gosta. Eu não gosto. Desculpa, Inês, eu não gosto. Eu vou passar pra frente. Gente, olha que lindo! Olha, tem um pingente, um mosquetão. Ah! Inês! Ai, gente, olha que demais! Olha que lindo esse fio. É um fio de poliamida, lã e nylon. Ó, fio bom para meia. Exatamente. 420 metros por 100 gramas. É uma marca alemã, se não me engano, essa. Ó, Rosários 4. Esse daqui tem... Ah, esse é 100% lã. 320 metros por 100 gramas. Esse daqui deve ser tipo um esporte. Ai, bem gostoso, bem macio. Ai, que lindo! E aqui, um beijinho no seu coração. Sua amiga portuguesa Inês. Oh, Inês, obrigada. Um caderninho de ovelhinha. Ah, não, que demais. No problema. Ai, que lindo, Inês, amei. Gente, vou poder colocar agora, ó, vários projetos de tricô aqui. Ai, que lindo. Amei. Amei, Inês. Obrigada por tudo. Eu não sei nem... Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Lindo esse... Né? E é tipo... Como chama isso aqui? É um... Tipo é nylon? É um tipo de. É uma microfibra, É, né? tipo microfibra. Parece assim... Sabe essas coisas... né? Anti-chuva, como é que fala? É um corta-vento, né? É, tipo um corta-vento, exatamente. É lindo. E tem um... Hã? Impermeável. É tipo essas coisas impermeáveis. Tem um bolso na frente. Olha que lindo. Ai, eu amei, amei. Obrigada, Inês. Obrigada, obrigada, obrigada.
Eu e a Inês estamos planejando o nosso próximo TJ. As meninas estão sabendo aqui pela primeira vez. Mas ainda não temos nada muito definido, mas nós estamos planejando, né, Inês? Então agora a gente tem que acertar os últimos detalhes. Depois eu vou ler em casa o meu bilhetinho. Obrigada a vocês todos por assistirem essa diferente edição. Por um momento eu falei, gente, eu tô falando sem microfone. Eu fiquei preocupada. Eu já fiz isso. Aquele vídeo. Então. Eu amei o suporte do seu microfone. É porque eu precisava passar, né? Se vocês assistiram eu não lembro qual número que é, mas o tricô diário que eu falo dos meus fios, eu fico o tempo inteiro põe e tira. E umas 2 vezes eu tirei o microfone e comecei a falar, e de repente eu olhei o microfone, meu Deus! Então a segunda parte vai ser em casa, já num outro ambiente, que eu vou ler as perguntas que vocês fizeram para mim pelo Instagram. Então, querida Inês, muito, muito, muito agradecida pelos mimos que você me mandou. De novo, são mimos de uma pessoa que realmente tem a sensibilidade de conhecer as pessoas, mesmo que a gente nunca tenha se visto ao vivo, mesmo que a gente se conheça faz apenas 1 ano. É uma sensibilidade mesmo entender aquilo que a gente gosta e saber aquilo que agrada, né? Ela, para variar, acertou em cheio. Preciso pensar em projetos lindos para fazer com esses fios todos que você me mandou. Mas eu vou pensar. E essa bolsa é maravilhosa e com certeza a minha pequena vagem de amor e paz vai ficar na minha mesa do meu lado o tempo todo para lembrar de você. Muito, muito, muito obrigada pelos mimos de novo. Adoro você. E obrigada a todo mundo de novo por participar aqui do Tricotando Junto. Semana que vem tem outro tricô diário. Bom domingo e feliz Dia das Mães para todo mundo que se identifica.